e secretários municipais que aqui se encontram. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em nome dele, cumprimento todas as autoridades que se fazem aqui presentes. Eu quero começar dizendo que tenho convicção que a prefeitura de um município é a principal escola para uma vida pública. E digo isso porque sei, porque fui prefeita, reeleita prefeita de um município pequeno, como é o município a maioria dos municípios governados por vocês. Vou mais longe. É quando a gente se torna prefeito, é que a gente tem a real dimensão, compreensão da vida como ela é. Mais do que isso, a gente passa a sentir a vida das pessoas como ela é. E a gente se envolve com o pai que não tem emprego, com a mãe que não tem uma creche para colocar seu filho, para aquela família que perdeu uma casa na época da enchente, e a gente não sabe o que fazer com pouco recurso que tem para fazer bem aquilo para qual nós fomos eleitos, servir à população. Então deixo aqui o meu reconhecimento pela coragem de cada um das senhoras e dos senhores, porque eu já passei por isso. Eu sei o desafio que é e eu sei a coragem que precisa ter. E aí, presidente Paulo, se me permitir, eu quero aqui, como parece-me que é a única mulher que vai ter a oportunidade de falar nesse painel, me dirigir especialmente às mulheres prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, secretárias municipais que aqui se encontram. Eu quero dar um depoimento muito rápido para vocês. Se a vida do prefeito não é fácil, se a vida do político não é fácil, não é. Imagine de uma mulher que entra na vida pública. Eu quero dar um depoimento para vocês de quem começou lá do interior do Brasil. Eu não cheguei onde cheguei. Não saí de onde saí e não cheguei onde cheguei se aceitasse calado o primeiro dos inúmeros nãos que recebi na vida pública. Portanto, não desistam. Persistam, porque o Brasil precisa de mais mulheres ao lado dos homens para fazer política e política de bem no Brasil. O segundo, assim, quem sou eu para dar o palpite? Mas segunda mensagem que eu gostaria de deixar para os prefeitos e para as prefeitas, né? É muito comum nós recebermos nãos e nós recebermos a seguinte resposta: mas a vida é assim, sempre foi assim. A pergunta é: sempre foi assim, mas está bom? Se não está bom, reclame, lute, tente mudar. Se sempre foi assim, mas não está dando certo, não é assim que você acha que tem que ser, então reivindique, questione e vamos juntos mudar a realidade. E aí eu entro na pauta principal do dia de hoje: reforma tributária. Eu estou na equipe do presidente Lula, ao lado do ministro Haddad. Estamos num esforço concentrado para, depois de uma pandemia que deixou muitas sequelas, tentar minimamente organizar o orçamento e as receitas no Brasil. Não está fácil, o cobertor está curto. Falta combustível para os tanques mais essenciais, como os tanques sociais. Precisamos atualizar a merenda escolar 6 anos, sem reajuste. Precisamos colocar para funcionar os 10 bilhões de reais que estão no orçamento para construir casas populares para quem ganha, principalmente na faixa até um salário mínimo e meio. Precisamos repor e correr atrás do prejuízo. Mas o orçamento está cada vez mais curto. Imagino como está a vida dos prefeitos e das prefeitas, porque o pacto federativo no Brasil ele é perverso. Ele é equivocado. Desde a Constituição de 88, cada vez mais, o Congresso Nacional e nós repassamos atribuições para os municípios e não desconcentramos os recursos públicos. Eles ficam concentrados na mão do governo federal. Ora, o governo federal não tem responsabilidade de fazer escola, de fazer creche, de colocar remédio no posto de saúde, de garantir emprego e renda. É na porta do prefeito que a população bate. Eu sei porque eu vivenciei isso. É curioso. Se perguntarem para um cidadão em quem ele votou na última eleição para deputado federal e de senador, ele não vai lembrar. Mas ele sabe não só em quem ele votou para prefeito, mas onde o prefeito mora, o número do celular e, se bobear, até a bula do remédio que ele toma, porque ele encontrou o prefeito lá na farmácia, como um dia aconteceu comigo. E aí perguntou, inclusive, esse eleitor, que eu acho que não era meu eleitor, se eu estava muito mal, se eu ia parar no hospital. Eu acho que ele estava querendo alguma coisa em relação a mim. Mas tudo isso para dizer
que embora nós estejamos fazendo todos os esforços, o ministro Haddad vai anunciar um arcabouço fiscal equilibrado, que vai garantir estabilizar a dívida pública do país e garantir um cenário mais favorável para que os juros possam baixar. Apesar do arcabouço fiscal, apesar de estarmos ali garantindo qualidade dos gastos públicos no Ministério, o Brasil não vai crescer. E com isso nós não teremos emprego. E sem emprego nós não teremos renda. E sem renda o trabalhador não vai bater no comércio e gastar no comércio. E o comércio desaquecido não vai fazer com que o município tenha condições de arrecadar ISS ou ter a cota parte do ICMS, se nós não aprovarmos a reforma tributária no Brasil. Esta é a mensagem que eu quero deixar com muita tranquilidade, de alguém que já foi prefeita e teve em todos os lados do balcão. Eu já estive como deputada estadual, como vice-governadora, portanto, questionando a reforma tributária sobre a ótica do ICMS, sobre a ótica do ISS, que já estive no Senado Federal aprovando inúmeros projetos e reformas, e agora estou no Ministério do Planejamento e Orçamento. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos, e nós só temos uma janela. Eu estou indo para o final da minha fala porque nós temos o ministro Haddad para ser ouvido. Mas eu quero dizer que eu acompanho essa questão desde 1987. Eu tenho idade, hein? Eu estava na faculdade no Rio de Janeiro quando a Constituinte já pensava num projeto de unificação dos tributos brasileiros no IVA. De lá para cá, eu fui professora universitária por 12 anos. Durante 12 anos, nós trabalhávamos direito público, a questão da reforma tributária. Depois, já disse toda a minha trajetória acompanhando, e no Senado Federal estive ao lado de Roberto Rocha, quando nós tínhamos a oportunidade no Senado de cravar a reforma. Agora, não é PEC 45, não é PEC 110, não é PEC 46, agora é a PEC do Brasil. Esta é a PEC que vai garantir ao Brasil emprego, renda, desenvolvimento, crescimento, geração de renda para a população brasileira. Fiquem tranquilos, e essa é a mensagem que eu quero passar para os prefeitos. Vai ter um tempo. Alguns perguntam assim, mas como? Se os entes federados ninguém vai perder, se nenhum estado vai perder aqui, se nenhum município vai perder aqui por 20 anos, como é que a reforma vai ter efeito imediato? É que, embora ela mantenha a arrecadação igualitária para todos os municípios e estados durante esses primeiros 20 anos, ela já faz o dever de casa aqui. Porque ela já desonera a indústria, ela alivia a carga tributária da indústria, que é quem mais gera emprego com qualidade. Ela vai fazer com que a indústria seja competitiva, e aí ela vai para o seu município gerar emprego e renda. E ao gerar emprego, esse trabalhador vai gastar no seu comércio, vai aquecer a economia. Daqui 20 anos, como é que vai ser a vida do meu município? Se lá daqui 20 anos eu acho que vou perder, aí vem a balança. Começa a deixar de receber o fundo constitucional à medida em que vai crescendo, havendo crescimento do Brasil e do PIB e, consequentemente, a arrecadação de receita. E mesmo depois de 20 anos, nenhum município perde e todos ganham. Eu encerro a minha fala, que eu acho que o Gobete foi muito feliz na apresentação, ninguém dormiu na apresentação dele, não, mas tem um quadro ali que merece ser colocado novamente aqui. Como o município pode ter medo da reforma tributária se 3.100 municípios brasileiros só arrecadam menos de R$100 por habitante por ano? R$8 por mês, menos de R$10 por ano. Não tenham medo da unificação do ICMS com o ISS. Nós estaremos garantindo fundo constitucional para compensar nos 20 anos, e um fundo, e esta foi um pedido que eu fiz para o Roberto Rocha, ele colocou e agora vai ser incorporado pelo Aguinaldo, um fundo constitucional de desenvolvimento regional, porque o Brasil é muito mais, com todo respeito, do que São Paulo, Minas e Rio. O Brasil é o Brasil profundo, do interior, do norte, do nordeste, do centro-oeste, que precisam ser desenvolvidos. O Brasil é de todos nós, o Brasil é dos mais de 210 milhões de brasileiros. Falei demais, um grande abraço, é porque é muito bom voltar para casa. Obrigada.
Eu queria também, antes de passar a palavra para o ministro, saudar autoridades internacionais que acompanham o nosso evento, na pessoa do senador uruguaio Botana, que está aqui hoje conosco, um amigo nosso do movimento municipalista. De imediato, então, ministro Haddad, para o seu pronunciamento, a sua posição, espero que no encaminhamento de uma verdadeira reforma tributária. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes na pessoa do Paulo Ziukowski, amigo antigo, vou explicar um pouco a nossa relação, e cumprimentar as nossas companheiras aqui na pessoa da nossa ministra Simone Tebet, agradecer muitíssimo o convite para que todos nós nos reuníssemos para discutir um assunto de tanta importância quanto colocar ordem, colocar transparência no nosso sistema tributário que tanto afeta a vida do cidadão e das empresas brasileiras, se tornando um entrave muito grande para o nosso desenvolvimento. Eu diria, nós tivemos aqui o privilégio de ouvir Aguinaldo, Ribeiro, Roberto Rocha, Baleia Rossi, o Sérgio Gobetti, o Apita aqui conosco, pessoas que dedicaram os últimos anos das suas vidas ao aprofundamento dos estudos sobre o nosso sistema tributário e sobre a forma de viabilizar uma reforma que desse ao nosso país um horizonte de desenvolvimento, com justiça tributária, com transparência, com perspectiva de futuro. O Brasil está há 10 anos sem crescer. Nós precisamos voltar a crescer. Nós imaginávamos, no começo do século, que o Brasil ia despontar como uma grande potência no mundo. Chegamos a figurar na 6ª posição dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na 12ª e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. Eu não tenho a menor dúvida de que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para isso. Não é o único. Nós temos uma reforma do sistema de crédito para fazer, nós temos uma reforma do nosso arcabouço fiscal, que vai ser apresentado essa semana para o país e para o Congresso Nacional. Há muitas coisas a serem feitas, mas eu diria que a reforma tributária está no topo das nossas prioridades, talvez entre as 3 ou 5 medidas mais importantes para nós voltarmos a sonhar com um futuro melhor para os nossos filhos e filhas. Eu gostaria de relembrar, Paulo, se me permitir, por 2 minutos, a relação que nós mantivemos, né, na primeira década desse século, em proveito de projetos que foram muito importantes para os municípios do Brasil. Como vocês sabem, eu fui ministro da Educação do governo Lula, 1, 2 e também do primeiro ano do primeiro mandato da presidenta Dilma. A orientação que nós recebíamos e recebemos até hoje é tratar o prefeito, o governador, seja de que partido for, com a mesma dignidade e respeito de qualquer outro governante eleito no país. E essa orientação por uma situação muito simples. O mesmo voto que elegeu o presidente da República, elegeu o prefeito, elegeu o governador, elegeu o senador e elegeu o deputado. Portanto, vocês não vão ver, nem de mim, nem dos meus pares, da Simone, que está aqui presente, nem da nossa equipe, uma menção que não seja de acolhimento aos argumentos que vocês apresentarem para nós, às demandas que vocês apresentarem para nós. Acho importante dizer isso, que eu estou vindo aqui a uma marcha de prefeitos, depois de 7 que eu participei como ministro. Então, essa é a minha 8ª marcha de prefeitos, e quero reiterar, porque muitos aqui não eram prefeitos à época do Ministério da Educação, queria reiterar essa orientação que vale hoje como valia ontem, de que todos os prefeitos vão ser recebidos com a mesma deferência, respeito e dignidade, independentemente de religião, partido político, time de futebol. Nós estamos aqui para ajudar o Brasil a crescer, ajudar o Brasil a vencer as suas dificuldades. Eu lembro desse momento, Paulo Ziukowski, porque a reforma tributária tem algo de parecido com o Fundeb, que nós construímos juntos. Construímos com o Concede,
construímos com o DIME, mas também construímos com governadores e prefeitos, que eram as partes diretamente afetadas pelo Fundeb. Muita gente ia ter transferência de recursos de um lugar para o outro, em virtude de um novo conceito. E naquele momento, eu diria para vocês, era até mais difícil fazer. Sabe por quê? Porque o prazo de transição era curto, era um prazo de transição de 4 anos apenas. E porque as transferências dos impostos incidentes sobre bens e serviços que entravam no fundo, na verdade, os tributos municipais não entraram, né, com raras exceções, na FPM e tal, na verdade, você ia ter uma transferência imediata. Mas qual era o conceito e por que foi aprovado o Fundeb? O Fundeb foi aprovado porque o direito do estudante foi colocado acima de qualquer outro direito. Ou seja, não importa se a pessoa é de família rica ou pobre, não importa se a pessoa é de município rico ou pobre, o direito deste cidadão à educação tinha que ser garantido. E, portanto, a verba da educação, em cada um dos estados da federação, tinha que ser distribuída por matrícula. E diferenciando a matrícula da creche para a escola, ensino fundamental e ensino médio, mas para atender da melhor maneira possível o cidadão brasileiro, onde quer que ele estivesse. Ele não fosse obrigado a se deslocar para outras cidades, para as capitais, para buscar qualidade de ensino, para buscar, portanto, perspectiva de futuro. A reforma tributária é muito parecida com isso, deputado Baleia Rossi, deputado Aguinaldo Ribeiro, porque o que ela diz? Ela diz o seguinte: o direito do cidadão tem que ser colocado acima de todos os outros. Substitui-se estudante por cidadão e nós vamos ter a clareza do que significa essa reforma tributária. Existe uma figura, um personagem, que é o cidadão que paga imposto. Só que ele paga no Piauí e quem recebe o recurso é o prefeito de São Paulo, ou o governador de Minas, ou o prefeito de Recife. E o que nós estamos ouvindo aqui? Nós estamos ouvindo dos 27 governadores, olha o momento que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo de 27 governadores que essa reforma tributária é justa, porque coloca o cidadão acima de tudo. Ele que tem que estar no alto das prioridades, porque é ele que vai, infelizmente, ficar doente, precisar de um médico, ele que vai colocar o filho na escola, ele que vai ter que amparar um idoso da família. É ele que está no centro das nossas atenções. E, portanto, o recurso do tributo sobre consumo tem que chegar a ele, porque é ele que pagou. Sejamos justos, portanto, com esse país. Aqui não é uma guerra federativa, não é uma briga entre estados e municípios e União. Tem nada a ver com isso. Do mesmo jeito que a gente atendeu o estudante e garantiu que os municípios tivessem recursos para investir, é a mesma coisa. Vocês precisam botar um posto de saúde para funcionar, vocês precisam contratar um médico. Qual é o outro critério mais justo que não é esse? Voltar o imposto para o cidadão que pagou. E o imposto sobre consumo no Brasil é o mais injusto. É o mais injusto. E às vezes eu ouço, né, de pessoas falando, não, mas nós vamos perder o ISS. Isso é errado. Isso não é verdade. Primeiro que o Gobet falou com muita propriedade, é o único país do mundo que distingue coisas que não são distinguíveis, porque não se sabe mais o que é serviço, o que é bem material. Não se tem mais essa noção. Até porque muita coisa está se transformando em serviço. Está se transformando em serviço não porque não tem um bem manufaturado envolvido, é porque ele está passando a ser serviço. Quando você não compra um carro e passa a usar um táxi ou um Uber, aquele carro continua sendo um carro, mas você está pagando um serviço. E quantos dos serviços não foram incorporados ao ICMS, porque eram serviços que não queriam que a tributação fosse dos municípios? E aí a pessoa, às vezes, disputa. Eu fui prefeito de São Paulo, eu participei de todas as reformas do ISS,
na gestão da Marta, que nós juntos aprovamos a primeira lei complementar de reforma e da última, que eu era prefeito e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. A gente brigava para dizer, não, isso é serviço, não é mercadoria. Isso é serviço, não é mercadoria. Aí a gente trocava 18%, dos quais 4,5% ficava com o município, por um ISS de 5%. E às vezes o ISS nem de 5% era de 2%, era de 3%, dependendo da cidade. Você trocava o imposto que era repartido com os municípios com alíquota de 18% por uma alíquota média de ISS de 4%. Você perdeu o meio e o governador perdeu tudo. E onde o governador investe? Não é no seu estado? Quando tem um hospital regional, a quem que ele está atendendo? Não é o munícipe? Ou o governador consegue investir em coisas que os munícipes não têm acesso? Nós não estamos aqui numa disputa federativa. Nós estamos fazendo o tributo chegar a quem pagou, para assegurar os seus direitos constitucionais. É claro, é cristalino. Por isso que 176 países fazem isso. Não tem 200 sistemas tributários no mundo, 176 são iguais a esse que nós estamos oferecendo ao Brasil. Então nós temos que ter clareza que nós temos uma oportunidade única. O país inteiro está unido em torno dessa reforma tributária porque o Brasil precisa dela. A economia precisa dela. O cidadão precisa dela. Nós precisamos nos livrar desse entulho todo. O ISS responde por 100 bilhões em 3 trilhões e 300 bilhões de reais arrecadados pelo poder público brasileiro. 70% desse imposto vai ficar no mesmo lugar. Não vai sair. E o que vai sair com uma regra de transição tão suave, que é o que foi dito aqui. Você não está disputando o bolo, você está disputando o fermento do bolo. O que vai crescer é que você vai distribuir de maneira mais justa, de maneira a garantir que o bolo, como é hoje, ele vai continuar sendo distribuído como é, e o marginal, aquilo que acrescenta-se à economia, de crescimento, de credibilidade, de investimentos que vão vir com uma reforma tributária saudável, é disso que nós estamos falando no período de 20 anos. Agora, imagina se a gente toma uma decisão pensando, sabe, nós temos que... Uma coisa que para 20 anos é a melhor coisa do mundo, sabe por quê? Porque é uma coisa que você pode pensar como brasileiro. É uma situação política em que você pode pensar assim, eu como brasileiro, o que eu quero? Porque eu sou paulistano, sou paulista, sou brasileiro. Mas se é daqui 20 anos, eu tenho que pensar nos meus filhos e netos. Eu tenho que pensar no que vai vir, no que Brasil que eu quero. Eu quero esse Brasil, que coloca o cidadão acima das nossas disputas políticas, que deixa elas de lado, que faça o Brasil crescer. O impacto sobre o PIB dessa reforma, na pior das hipóteses, é de 10%. É como se nós ficássemos 10% mais ricos, por causa do nosso desprendimento em apoiar uma reforma que vai ser bom para todos e para todas. Esse é o impacto que vai ter. Hoje nós estamos aí. Eu vou dar um dado para vocês. O nosso sistema jurídico é o mais caro do mundo. O sistema de justiça no Brasil custa quase 2% do PIB. 40% disso é disputa tributária. É briga para cobrar imposto ou para não pagar imposto. Porque é um inferno. Às vezes a pessoa nem sabe o que deve. É autuada. E às vezes entre os próprios auditores fiscais, vocês que são prefeitos, têm dúvidas sobre a aplicação da norma. E a coisa é judicializada. Aqui no plano federal, no administrativo e no litigioso, nós temos 50% do PIB sendo discutido. 5 trilhões de reais. 3,5 no judiciário e 1,5 no administrativo. O PIB é de 10 trilhões, 5 está empacado no litígio. Quando você vai ver o que são conflitos assim, que às vezes não terminam, às vezes a empresa fecha quando você ganhou a causa. Não era melhor cobrar menos de uma base tributária maior
e todo mundo saber o que deve, com transparência, a disputa entre as empresas ser justa e vence o melhor, o mais competitivo, o mais eficiente, o que gera mais emprego. Não é melhor ter um sistema tributário assim? Não é melhor que o cidadão possa escolher a cidade onde quer morar, não porque ela é rica ou pobre, mas justamente porque é o lugar onde lhe traz conforto, lhe traz bem-estar, sabendo que o tributo que ele pagou vai voltar para a sua região, vai voltar para a sua cidade, e ele vai poder ver aquela região se desenvolver. Nós temos, portanto, uma situação muito boa, Paulo. E eu sei o quanto você trabalhou com o Roberto na PEC 110, sei quanto o deputado Baleia Rossi e Aguinaldo trabalharam na Câmara, e agora ninguém está disputando mais protagonismo, porque os pais estão aqui, os pais da matéria, os que dedicaram os últimos anos, quase que exclusivamente a esse tema, estão aqui, mas não estão aqui disputando paternidade, estão aqui se reunindo em torno de um texto que seja, se não consensual, quase consensual, para levar ao plenário das duas casas a solução para um problema dramático da vida econômica do Brasil. Termino falando o que eu comecei a falar. Nós fizemos muitas parcerias. Eu tenho muita saudade do meu tempo de ministro da Educação. Pró-infância, Caminho da Escola, Fundeb, as coisas eram construídas aqui, em plenárias como essa, e no Congresso Nacional. Coisas que levaram bem-estar para as comunidades. Às vezes, a cidade recebeu o Instituto Federal, recebeu a Universidade Federal, recebia creche do Pró-Infância, recebia ônibus escolar para tirar os meninos do pau de arara. Bom, fizemos tanta coisa junta na educação, nós temos que fazer hoje pela economia a mesma coisa. Dar um passo grande, dar um passo generoso, dar uma boa notícia para o Brasil. Todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo vai ganhar. Um pouquinho de desprendimento é fundamental para a gente construir uma nação. Uma nação não se constrói só olhando para o próprio umbigo. Você tem que olhar para o lado, para a cidade vizinha, para o estado vizinho, porque são nossos irmãos que estão lá, são brasileiros. E nós vamos ver o que é justo, o que é correto, o que é transparente, e dar esse passo, que na verdade vai ser um salto de qualidade na gestão da nossa economia. Eu acho muito oportuna essa marcha, fico sempre feliz de ver a quantidade de prefeitos que vêm a Brasília com seus sonhos, com as suas reivindicações, e a gente deixar esse recinto com a esperança de que nós vamos construir um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado. Estou vindo até aqui porque está sendo gravado e a gravação é daqui. Aproveitando agora, antes do deputado Aguinaldo usar a palavra, que vai ser em seguida, em 5 minutos eu gostaria de projetar aqui, se fosse possível, algumas postulações, porque nós estamos nessa marcha e a próxima é o ano que vem, né? Então é difícil de nós termos a Assembleia no encaminhamento da solução. Então não sei se está aí para passar. Possível colaboração com as redes estaduais e municipais para a coleta de informações sobre esses estágios supervisionados, né, a atualização dos questionários ali de percepção dos estudantes dos cursos de licenciatura e também criação de uma cesta de indicadores que nos permita acompanhar essas características mais específicas dos cursos de licenciatura que os diferenciam dos demais itinerários formativos, a exemplo de indicadores de eficiência, a exemplo de acompanhamento dos egressos, se eles estão de fato entrando na carreira docente e por aí em diante. Bom, eram essas as informações principais. Obrigado pelo tempo, fico à disposição. Obrigado por sua fala. Senhoras e senhores, neste momento nós teremos o privilégio de ouvir o senhor presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE. Com a palavra o presidente Luiz Cury. Muito obrigado. Queria saudar o ministro Camilo Santana, obrigado pelo convite, a professora Isolda Sela, secretária executiva, os deputados federais Pedro Kussay e Rafael Brito. Todos vão ter arrecadação extremamente elevada, todos vão ter acesso
em função dessa alteração aqui da origem para o destino. Outra luta, prefeito Melo, é preservar a autonomia dos municípios. Está preservada, porque os números que estão sendo apresentados, em torno de 2%, os municípios vão ter de arrecadação própria, podendo aumentar essa alíquota. Eles vão ter autonomia sobre toda a base de bens e serviços que vão ser comercializados naquele município. Então, é outro ponto importantíssimo para nós. Evitar perdas aos municípios. É aquilo que nós estamos falando, de que por 20 anos, e vejam bem os prefeitos que estão aqui, essa emenda constitucional vai demorar algum tempo, depois vai ter as leis complementares, e tem um prazo de começar a ser executado. Nós estamos entendendo que antes de 2026, 27, num cenário aqui de intuição, não vai acabar acontecendo a implantação da nova reforma tributária. E mesmo assim tem a garantia que eles seguram por 20 anos de quem arrecada o valor hoje vai ser corrigido anualmente e não vai acabar perdendo nada. É outro ponto importante para nós. Todas as receitas devem ser compartilhadas, aquilo que também já foi apresentado. Maior participação dos municípios no bolo tributário, em função da rearticulação do IVA, do Imposto de Bens Agregado, Imposto de Consumo da União, e outros nós vamos poder melhorar o perfil de arrecadação com menos sonegação. Fortalecimento do Imposto sobre Patrimônio, que aquilo já foi abordado aqui também sobre, enfim, aviões e outras marcas, que vai acabar sendo tributado também lá no município. Paridade de representação, prefeito João. Nós hoje, o ICM, por exemplo, nós estamos discutindo aqui os efeitos da Lei Complementar 164, que é aquela que está no Supremo, que agora estão acertando os governadores sobre quanto vai ser o ressarcimento. Era 40, estão fechando em 26 bilhões, com o ministro Haddad, e nós temos os 25% ali. O CONFAS, que regula a questão do ICMS, nós temos 25%, mas jamais fomos convidados para discutir. Quer dizer, o principal parceiro não tem acesso a nada. Na nova formatação, nós temos que estar em igualdade, 50% e 50% de representação para fazer gestão, no caso do novo IBS. Mudança da origem por destino. É isso que nós já falamos também anteriormente. Pelo que se desenha a norma constitucional que vier substituir o valor adicionado pela população. Então, aqueles 75% que é valor adicionado, que é onde está concentrado grandes investimentos de petróleo, de hidrelétricas, de fábricas de automóveis, isso tudo irá mudar substancialmente, né? Passando a ser a população. O que a Confederação fez nessa proposta junto com o senador Rocha? Estamos colocando como sugestão, para poder apoiar, um percentual de 5% fixo para todo o Brasil. Então, se uma capital de São Paulo, por exemplo, vai ter a parte, 5% desse IBS, é distribuído igualitariamente para o município que tem 1.000 habitantes, como tem 12 milhões. Isto acaba suprindo aquela perda possível dos municípios menores que não têm população. Então, essa é outra proposta que nós estamos levando, dos 5% em partes iguais. E entre todos os 35 conforme lei estadual, que aí o prefeito João coloca quanto à segurança em relação às assembleias legislativas. E eu diria que 35, prefeito, não é, na meu entendimento, não é 35, é 25, porque 10 já é pelo Fundeb que está lá, uma nova alteração que houve com a emenda 108. Garantia na forma de seguro-receita, que é essa que estabelece que em 20 anos nenhum receba menos que recebe atualmente. E a criação de um fundo de compensação dos estados. Ou seja, o que passará a ser agregado é que vai ser repartido novamente, mas o que está hoje arrecadado, no mínimo, é daí para cima. Então, não há perda e há plena segurança da nossa instituição. Gestão paritária do BS, que aqui eu já falei, no Conselho Federativo, que vai ser criado. E outra questão é a seguinte, não é que o dinheiro vai vir para Brasília e nós vamos administrar, não. Vai ser criada uma estrutura onde vai ter um conselho que nós vamos ter assento, junto com os fiscais ou os governos estaduais, para poder fazer a gestão. Então, tudo isso aqui na simulação que nós temos feito, não estamos divulgando simulação, porque gera algum frenesi. Nós temos a certeza, por exemplo, no ISSQN, só 4% dos municípios do Brasil iriam perder se fosse aplicado hoje. Como em 20 anos, ninguém tem que perder nada. Então, nós temos que sim partir para mudar essa questão tributária e dizer ao nosso relator, Aguinaldo Ribeiro, tenho certeza que ele, paraibano da Boa Cepa, né, e muito vinculado aos municípios de lá, vai, no seu relatório, acolher as nossas propostas e outras que nós temos que colocar, como essa da plena segurança,
porque senão as estruturas se organizam, como é agora, os bancos organizados, nós perdendo em lei complementar aquilo que é do nosso direito. Então, vai dar um trabalho na redação. Se isto ocorrer, nós já aprovamos a marcha no ano passado, nós vamos incursionar no sentido de apoiar a reforma tributária. Por isso, rapidamente, era isso que eu queria colocar como posição do nosso movimento e que já tem decisão do ano passado. Obrigado e de imediato agora, então, eu convido o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o nosso relator, para que ele possa, depois de ouvir as partes que tem aqui, e nós encaminharmos depois para algumas perguntas que houver. Obrigado. Boa tarde a todos. E cumprimentar aqui, por economia processual, aqui eu vou cumprimentar o nosso presidente Paulo Zucossi, cumprimentando todos as prefeitas e prefeitos aqui presentes, e cumprimentar na pessoa da nossa ministra Simone Tebet, cumprimentar também o nosso ministro Fernando Haddad e todos os que compõem a mesa nessa tarde. Queria dizer, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo um momento muito especial no Brasil, no que se refere à reforma tributária. Esse é um tema que é muito complexo, e eu me lembro muito bem quando a gente discutia a reforma da Previdência. Eu achava engraçado porque todo mundo dizia: eu sou a favor da reforma da Previdência porque não tem mais como pagar essa conta. Mas a minha categoria não pode ficar dentro dessa reforma, é injusto com ela. E eu comecei a receber muitas categorias e ao final eu dizia: bom, não vai ter quem a gente vai incluir na reforma, porque todo mundo quer ficar fora. Se nós formos fazer essa reforma desse jeito, é melhor deixar como está. Ela se aplica um pouco ao que a gente está vivendo hoje. E é por isso que eu digo que esse momento é tão especial. Ele é especial porque, primeiro, nós sabemos dos desafios que nós temos no município. Nós sabemos aqui, a nossa ministra Simone falou dos tempos dela de prefeitura aqui, e da realidade do que é, e o desafio do que é uma gestão hoje municipal. Eu queria dizer para vocês, inicialmente, que ser hoje prefeito é quase um ato de heroísmo. Ser prefeito e ser prefeito, que não é brincadeira se gerir tantas atribuições que estão se recebendo, novas atribuições, com o desafio das receitas que muitas vezes não são suficientes para fazer frente a essas necessidades. A gente sabe o que é isso na ponta. Então, eu queria aqui primeiro trazer também o meu olhar de quem tem um compromisso com o município. Queria aqui aproveitar para cumprimentar, na pessoa do nosso presidente da Federação do Município da Paraíba, Jorge Coelho, cumprimentar as nossas prefeitas e os nossos prefeitos da minha querida Paraíba. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com essa responsabilidade tamanha, que é uma responsabilidade de todos nós. E aqui eu fiquei muito feliz, deputado Baleia Rossi, de ouvir aqui tanto a nossa ministra Simone Tebet, que de forma efusiva e com muita inspiração, nos trouxe aqui também a energia, né, para que nós possamos, juntos, promover a reforma do sistema tributário. E também dar o testemunho também do nosso ministro Haddad, que nos traz não só essa energia, mas também o compromisso do governo Lula junto com a priorização de um tema tão importante como a reforma tributária, ao ponto de nomear no seu ministério uma secretaria extraordinária da reforma tributária, que tem à frente o competente economista Bernard Api, que nos honra aqui também com a sua presença. E isso é sinônimo de compromisso. Sinônimo de compromisso. Então, meus amigos e minhas amigas, o que é que nós temos pela frente, muito rapidamente? Nós temos pela frente um desafio nacional, federativo. Como aqui foi dito,
nós não vamos promover uma guerra federativa, porque numa reforma tributária, quem está na federação